A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, a todos que nos acompanham pela nossa rede de comunicação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, a partir aqui do campo de Sorocaba, estado de São Paulo. Que bom que estamos juntos mais uma vez, nessa noite de sexta-feira, para sermos edificados ou reedificados pela palavra de Deus, através da ministração, do estudo da palavra, com o nosso pastor presidente, reverendo Osmar José da Silva, de quem eu transmito também a saudação a todos os irmãos, saudação da pastora Claudete também a todos. Pastor Osmar nos trouxe aqui um estudo bíblico, há algum tempo atrás, falando sobre visão é melhor do que sonho. E aí ele fez uma comparação bíblica muito bem embasada sobre sonhar e sobre ter visão. E ele explicou por que visão é mais importante, é melhor ainda do que sonhar. E é um estudo bíblico edificante para a vida do cristão, que tem seus sonhos, que tem seus planos, e que precisa também ter visão de Deus para a vida, para a sua vida social, para o seu dia a dia, e nas coisas espirituais também. Nós vamos orar a Deus pela sua vida. Logo após esta oração, estaremos louvando a Deus com o nosso grupo de louvor, e depois nós vamos mais uma vez ouvir, aprender, reter a palavra de Deus, viver a palavra de Deus, através deste estudo bíblico muito importante para todos, principalmente para os cristãos. Visão é melhor do que sonho. Amém? Vamos curvar a cabeça e vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, nós te damos graça por mais esse dia, pela vida, pelas bênçãos, pelas misericórdias, porque o Senhor é um Deus presente na nossa vida. Senhor, eu sei que a tua vontade na vida de cada um, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Ela é muito melhor e maior, e vai muito além daquilo que nós pensamos para nós ou sonhamos para nós, porque os teus planos são perfeitos para a vida do ser humano. Basta que nós também aceitemos os teus planos, tenhamos visão espiritual para entender o que o Senhor faz, o que o Senhor ainda fará, o que o Senhor já fez e está fazendo, e possamos aceitar para a nossa vida o melhor que não vem de nós, o melhor que vem de ti, Senhor. Abençoa este meu irmão, abençoa essa minha irmã, Senhor, esses irmãos que mandam os seus pedidos de oração. Tu sabes a luta, a dor, o problema que cada um está passando. Eu não sei, mas o Senhor sabe e tem providência para a vida dos seus servos. Faz milagre, Senhor, faz prodígio e maravilha, faz aquilo que o médico não faz, que o juiz não decreta, mas que o Senhor faz, porque tudo está debaixo do teu controle, e o teu plano é de paz para os teus servos. O teu plano é um plano perfeito para a vida dos teus servos, Senhor. Abençoa esse meu irmão que está mandando seu pedido de oração. Abençoa esta minha irmã também, Senhor, com bênçãos do céu que enriquece a alma, a vida, e não acrescentam dores. Nossos ouvidos estão abertos para ouvir agora a tua palavra, o coração preparado, Senhor, para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós, entendendo que visão é mais, vai muito além dos sonhos. Pai, que possamos viver uma visão espiritual que venha de ti, viver os teus planos para a nossa vida, hoje e sempre. É o que eu te peço, Pai, e já te agradeço, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, o nosso Salvador, que vive e que reina para todos sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, meu irmão, abençoe a sua vida, a sua família e a sua casa. Louve a Deus conosco. Na sequência, nosso pastor, presidente Osmar José da Silva. Visão vai além dos sonhos. Porque dele, por ele
paz do Senhor para todos, irmãos. Podem tomar assento. E não esqueço que as últimas terças-feiras que eu estive aqui, eu falei sobre um despertamento na igreja nesses últimos tempos. E calquei-me na parábola das 10 virgens, 2 grupos, um que esperava preparado e outro que está despreparado, e quando chegou tarde, já era, só ouviu a sentença: eu não vos conheço. E baseei-me também nos sonhos de Salomão, e alguns ficaram assim meio estranhos. Se não entenderam, paciência. Pastor Osmar não é contra sonhos. Quem esteve aqui lembra que eu falei, eu também tenho sonhos. Sonho de esperança de poder aumentar esse templo e levar ele até lá na avenida. Sonhos de dias melhores. Isso é normal, é do ser humano. Mas eu quero mostrar para vocês nesta noite que sonhos normalmente estão calcados em vaidade. Quando eu falo de vaidade, não estou falando de beleza humana, não estou falando de escolher o mais bonito, estou falando de coisas que passam, são vãs, são coisas terrenas. Um crente é melhor para ele ter visão do que ter sonhos. Sonhos normalmente são em coisas que passam, vaidade, passageiras. Visão normalmente são encalcados em coisas eternas, que duram para sempre. E é por isso que Jesus disse: buscai as coisas que são de cima, essas aqui vos serão acrescentadas. E tem gente que hoje só prega de sonho, e tem gente que só quer ouvir de sonho. Que Deus abençoe os seus sonhos, que eles sejam realmente calcados na vontade de Deus. Mas se você compreender esta curta palavra nesta noite, você vai entender que um crente espiritual valoriza mais a visão do que o sonho. Um cego pode não ter visão, mas ele pode ter sonhos. E quem tem visão, só pelo Espírito de Deus, porque estou falando de visão espiritual, de visão das coisas eternas, de visão das coisas que duram para sempre. Amém? Se eu não tivesse visão, nós teríamos ou estaríamos construindo, não sei em que pé estaríamos, lá na Rua da Abolição. Quem está aqui há 26 anos passado, sabe o que eu estou dizendo, onde é que era, que começaram a construir a nova sede para Sorocaba. E se você for hoje na Rua da Abolição, ela continua sendo aquela rua de 26, 30 anos passados. Quando nós viemos aqui, compramos esse terreno, e depois aquele de baixo, e depois essas casas aqui em cima. Alguém nos chamou de louco, alguém disse que não tínhamos sabedoria para dirigir o trabalho, porque estávamos comprando, para que tanto terreno, para que tanta coisa, para que construir uma igreja tão grande? Isso é falta de visão. Quem tem visão, sabe que esta igreja, que você pensa que era grande, já se tornou pequena. E quando nós aumentarmos até lá embaixo, se Deus permitir, quando nós inaugurarmos, ela já estará pequena novamente. Nunca houve um lugar sobre o planeta Terra que coubesse toda a igreja de Deus lá dentro. A igreja nunca pôde estar
toda reunida num lugar só, por falta de um lugar, espaço. Sempre ficará gente de fora. Mas na volta de Cristo, então a igreja estará reunida num só lugar, na presença do Pai Celestial. Amém? Espero que vocês tenham entendido. Se os sonhos são normalmente do homem natural, coisas do homem que vive ainda na carne, não é obrigado a ser sonhos carnais, pode ser até sonhos bons. Nós podemos ver na Bíblia muitos sonhos que foram bons, mas nós devemos saber que nós podemos sonhar coisas boas e não vê-las acontecer. Só Deus sabe quando acontecerá. Quero mostrar para vocês porque nós lemos em Tiago capítulo 4 e o versículo 14, que diz aí, meu irmão, capítulo 4 de Tiago e o verso 14. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Assim é a nossa vida. Ela é tão rápida, ela passa tão ligeiro, que muitos sonhos talvez ainda vão se realizar, mas a tal pessoa não vai ver, não chegará a ver, porque a nossa vida é um vapor que passa. Você pode ler para mim 1 de Pedro, capítulo 1 e o verso 24. Porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. É isso aí, é a nossa vida. Eu não quero machucar ninguém, mas quantas vezes a senhora, quando estava noiva, namorando, ou o seu marido, quando estava noivo e namorando, olhava e dizia, a minha flor, falando da sua esposa, ou ela falando dele, esse pão, esta minha flor, não é? Agora que já está murcho, já está cheio de... está com o rosto assim meio parecendo, não chegou a tanto, com maracujá muito maduro. Aí você vai lembrar que a vida, a beleza da vida é como uma flor que murcha e cai. Por isso eu quero dizer aos maridos aqui esta noite, se a flor já começou a aparecer rugas, já começou a murchar, se o seu marido já começou a aparecer os vergões da idade, as expressões da idade, não despreze, não. O tempo da beleza já passou, mas junto com a idade, nasceu a experiência, nasceu o fato de um amor amadurecido, capaz de dar a vida pelo seu companheiro, pela sua companheira. Espero que vocês tenham entendido. E agora ainda quero que leiam Salmo 78 e o versículo 39. Repito o Salmo 78 e o verso 39. Eu leio daqui, aonde estou. 38 e 39. Diz, mas ele, que é misericordioso, falando de Deus,
perdoou as suas iniquidades e não os destruiu. Falando do povo de Israel, que errou o caminho, errou o procedimento, o comportamento, mas Deus não os destruiu, sempre guardou um remanescente. Antes, muitas vezes, desviou deles a sua cólera, que quer dizer a sua ira, e não deixou despertar toda a sua ira. Verso 39, gosto muito deste versículo, 39. Porque Deus se lembrou de que eram carne, um vento que passa e não volta. A carne, meu amigo, querendo você ser fortão, fazendo academia, tomando hormônio para ficar musculoso, seja lá o que for, é carne, é carne. E a Bíblia diz que a carne e o sangue não herdam o reino de Deus. Não adianta você viver na carne, você só valorizar o que é da carne, viver na carnalidade. Por isso eu falei de Salomão e fiz questão de dizer, parece que foi um choque para a igreja, porque depois foi tanto comentários que até eu fiquei assim, digo, oh, meu Deus, o que eu falei? Será que falei alguma coisa errada? Disse para vocês que o Salomão era um desviado, e eu provei pela Bíblia que tudo o que Moisés escreveu dizendo para não fazer, isto Salomão fez, porque ele era um desviado. Então você, meu amado, não tem como calcar, como apoiar a sua carnalidade na vida de Salomão. Se Salomão pode ter 700 mulheres e 300 concubinas, eu posso pelo menos ter 2 ou 3. Se Deus tolerou a Salomão, Deus vai tolerar eu também. Eu quero te dizer que Salomão estava desviado, e provei pela Bíblia. E se você sair da palavra de Deus, você não tem que calcar a sua vida numa vida de um desviado. Você tem que saber que da maneira que ele estava desviado, o homem que troca sua mulher por outra e que vive atrás de a mulher do próximo, ele está desviado, ele está vivendo na carne, e a carne não herda o reino de Deus. A carne é uma coisa, é um vento que passa e não volta mais. Não adianta viver na carne, enriquecer na carne, viver vaidosamente na carne, porque o vento vai passar do mesmo jeito e não volta mais. Amém? Você não vai viver para sempre. Você não vai viver na carne eternamente. Ah, pastor, mas diz que nós vamos ressuscitar. Nós vamos ressuscitar, graças a Deus. Os que viverem em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que morreram em Cristo. Mas não ressuscitarão na carne. Ressuscitarão num corpo glorificado. Corpo incorruptível, que não morre, que não se corrompe, que não envelhece, que não cria rugas, que não é um corpo espiritual que durará eternamente. Amém? Então não se baseie na vida de Salomão, porque Salomão não tem exemplo bom para nos dar. As sabedorias que estavam nele é a sabedoria humana, a sabedoria carnal, a sabedoria terrena e até a sabedoria diabólica, porque quem constrói templos e altares para ídolos é porque deve estar com o diabo no corpo. Mas ele, pastor, falou com Deus e pediu para Deus lhe dar sabedoria.
Não esqueça que eu já mostrei para vocês que quando ele se acordou, era só um sonho. Os sonhos são coisas que podem acontecer e podem não acontecer. O sonho pode estar calcado em algo que é bom ou algo que é ruim. Então o crente não precisa muito de sonhos. Ele precisa... Tem aqui alguns que ficam alegres, até dão seus pulinhos, quando o pregador fala que os seus sonhos... Aliás, tem uns profetas que chegam no púlpito, às vezes me deixam um pouco preocupado, porque o púlpito é de vidro, pode até quebrar o púlpito, de tanta energia, não é? Os seus sonhos vão se cumprir esta noite, você vai ter resposta dos seus sonhos, e tem gente aí que está esperando a resposta até hoje, porque sonhos é assunto com Deus. Eu não posso dizer que não existem sonhos bons, mas aquele de Salomão era apenas um sonho, passou, e ele não alcançou o que pediu, porque era só um sonho. Glória a Deus, amém? Será que vocês estão entendendo? Amém? Então o crente deve valorizar mais a visão das coisas, enxergar as coisas, do que sonhar as coisas. Sonhar pode concretizar-se, pode ser que a esperança do sonho seja boa e se concretize, mas pode passar e esta pessoa não ver cumprido o seu sonho. Aí é com Deus. A Bíblia nos revela diversos sonhos que foram de Deus. Alguém diz sonho de Deus. Não, Deus não tem sonho, porque Deus não dorme, não é para sonhar. Para sonhar precisa estar dormindo. Deus não dorme. Então Deus não sonha. Mas o sonho que você recebe pode até ser de Deus. Deus pode te dar uma revelação. E Deus, quando Jesus nasceu, Deus apareceu para José e Maria em sonho e disse: saiam daqui, vão para o Egito, porque Herodes vai procurar matar o menino. E eles pegaram a mulinha, ou o burrinho, não sei, o jumento, e foram embora para o Egito. E só voltaram quando Herodes morreu. Então foi um sonho de Deus para livrar o menino das espadas de Herodes. Note que a realidade, porém, é passageira. Não foi uma coisa eterna, e sim temporária. O sonho realmente se cumpriu, mas foi só até que Herodes morresse. E depois eles voltaram. E duraram até que, enquanto viveram. E depois que morreram também acabou. Não precisava mais ir para o Egito nem para lugar nenhum. Porque os sonhos são vaidades que se acabam logo ali, dentro do tempo determinado por Deus. Muita gente gosta de ouvir sobre os sonhos de José e fica um culto inteirinho contando a história da vida de José. E a igreja se alegra em ouvir aquela história centenas de vezes, porque Deus cumpriu os sonhos que deu para José. Mas durou toda a vida? Não. O sonho se cumpriu. Os sonhos que José teve se cumpriram. Mas no dia que o povo foi para o Egito e José morreu, acabaram-se os sonhos. José morreu, o sonho acabou. Aquele monte de trigo que estava em pé e os outros todos curvados, o sonho acabou.
aquele que as estrelas se curvavam e brilhavam menos que a dele, e a lua e o sol, se acabou. Quando José morreu, tudo acabou. Cumpriu-se, porque o sonho de Deus, ele vai se cumprir, mas no tempo de Deus. Sonho é coisa que passa. Quando José morreu, antes de morrer, ele tinha só oportunidade de dirigir um pedido e ficar ouvindo o que é que ele queria. Qual é a última coisa? Guarda as joias que eu tenho, guarda aí as minhas vestimentas governamentais, cuide dos meus filhos, Manassés e Efraim, cuide. Não. José fez um pedido tão simples: quando vocês forem embora daqui, porque Deus vai levar vocês embora daqui, vocês vão voltar para Canaã, não esqueçam de levar os meus ossos. Colocaram os ossos de José dentro de um caixão, e durante 40 anos de peregrinação no deserto, andava com aquele caixão. Tinha levita que cuidava do caixão. Esses são os ossos de José. E não deixaram enterrar no deserto, não. É lá na terra de Canaã, para fazer a vontade daquilo, o último pedido de José. Mas a sua vida passou. É um vapor que passa e não volta mais. A carne. O que vai voltar é o homem espiritual. O que vai voltar é isso que você está fazendo e edificando para a sua vida espiritual, e que dura para sempre. As coisas que são lá de cima. Faraó também teve um sonho de revelação tipológica, que também deu certo, não é? As vacas gordas, as vacas magras, os anos gordos, os anos magros, e deu tudo certo. Mas houve um tempo que passaram-se os anos e nada mais tinha valor aqueles sonhos, porque já se passaram. Não tem mais lugar. E assim nós podemos ver, e isso eu gostaria de ler esse sonho, para dar um aviso aqui para a igreja nesta noite. Abra sua Bíblia aí, meu irmão, e leia para mim o capítulo 4 do livro de Daniel. Capítulo 4, versículo 5. Depois dê um pulo para o verso 10. No livro de Daniel, este é um sonho de um homem que pensou que era mais do que Deus. Exaltado, homem que não se curvava a nenhuma autoridade. Ele achava que ele era tudo e tudo dependia dele. Capítulo 4 do livro de Daniel, diz o versículo 5, né? 5. Tive um sonho que me espantou, e as imaginações na minha cama e as visões da minha cabeça turbaram. Verso 10 em diante. Eram assim as visões da minha cabeça. Na minha cama, eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia essa árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até ao céu, e foi vista até aos confins da terra. A sua folhagem era formosa, e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e toda a carne se mantinha
dela. Estava vendo isso nas visões da minha cabeça, na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu, clamando fortemente e dizendo assim: derribai a árvore, e cortai-lhe os ramos, e sacudi as suas folhas, e espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela, e as aves dos seus ramos, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais na grama da terra. Seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, e seja-lhe dado o coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Até aí, meu irmão, tá bom. Você pode ler todo este episódio em sua casa. Isto foi um sonho de Nabucodonosor. Ele pensou que ele era mais que todos os homens. A Babilônia dominava o mundo inteiro e todos dependiam de Nabucodonosor. Todo mundo servia-o como escravo. E ele se exaltou de tal maneira que dizia: esta árvore cresceu até o céu. Esta árvore era ele mesmo. Cresceu, se engrandeceu, até chegar lá em cima nas nuvens, tão grande, tão poderoso. Mas lá de cima ouviu uma voz que disse: corta, deixa só o tronco, sacuda as folhas, arrebente os galhos e acabe ele como os animais. Ele não deve ter mais o coração de gente, de homem, mas pensando como ele está pensando, querendo ser como Deus, como ele está pensando, isso é um animal. Dá-lhe, porém, então, um coração de animal, e ele fique no campo, pastando com os animais, e seja-lhe dado o coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. 7 tempos, entende-se 7 anos. Ali ficou Nabucodonosor, que pensou que nunca cairia, que o seu reino nunca cairia. Caiu. E transformado num coração de animal, andava de 4 pés, ou com as mãos e os pés no chão, comendo grama com os animais, rodeando lá por baixo das árvores como os animais, porque queria se engrandecer. Isso aqui tem uma lição muito pesada. Não te engrandeça, pastor. Por mais que Deus tenha te dado, não te engrandeça. Por mais que Deus tenha te concedido, não te engrandeça. Porque o que é de Deus, não é teu. Tu nunca serás igual a Deus, chegando até os céus. Às vezes alguns perguntam: mas como tal pastor, tal profeta, tal pregador, tal cantor, que admirava tanto as igrejas e o povo, se desviou e agora está numa situação, caindo nas sarjetas, dormindo pelas calçadas? É porque houve uma ordem que veio do céu,
Corta. Chega de se exaltar. Chega de querer ser adorado. Chega de querer ser igual a Deus. Deus exalta quem se humilha. Mas Deus humilha a quem se exalta. Se você fosse ver durante 7 anos, lá estava Nabucodonosor, comendo gramas, dormindo no orvalho sereno da noite, junto com os outros animais, por não ser humilde, por deixar de lado a humildade. Alguns precisam desta palavra e remoer esta palavra muitas vezes, especialmente aqueles que acham que quando eles pregam são melhores do que os outros. Quando eu prego, pipoca. Quando eu prego, é sarapateco para todo lado. Quando eu canto a igreja, aí fala línguas no meio do cântico, e a igreja compra todo o meu CD, porque fica encantado quando eu canto. Você não é nada cantor. Você não é nada pregador. Se o Espírito de Deus não estiver nos cobrindo com a sua misericórdia, nós somos nada. Aquilo que se manifesta, olha aquele hino que vocês cantaram aqui esses dias, e eu já tenho escutado outras vezes. Aquilo que você pensa que foi a sombra de Pedro, mas diz o hino, mas não era a sombra de Pedro, era a unção que estava nela. Por isso teve um presbítero que pensou, porque ele brigava com os outros que chamavam ele de irmão. Irmão José, irmão não, presbítero. Eu agora sou presbítero, tá bom. E um dia, o irmão José foi para a igreja, e chegando lá, manifestou-se o demônio numa pessoa, e ele empinou o peito e disse: deixa comigo, pois está escrito, chama os presbíteros da igreja, então deixa eu comigo. E o pastor ficou quieto lá no seu canto, e ele foi até lá para repreender o diabo, e o diabo abriu a boca através daquela endemoniada, e disse: você pensa que eu sou o cavalo que há pouco você veio montado nele, e deu-lhe uma paulada que botou o olho dele para fora? Você pensa que eu sou um animal qualquer? Você não tem poder para me mandar embora. Você está fora da graça de Deus para me mandar embora. Até o diabo sabe quem está na unção de Deus e quem não está. E depois de 7 anos, alguém foi buscá-lo e ele voltou em 2 pés para o palácio, mas o seu filho logo assumiu o seu lugar. E também foi cortado. E também sonhava que era tão grande quanto o pai dele. E ele teve então como que uma mão, uma parte de uma mão, que escrevia na parede, e ele pensou: no mínimo Deus está me exaltando, no mínimo Deus está mandando uma mensagem para que todos me obedeçam. Mas quando chamaram um homem de Deus chamado Daniel, Daniel disse: olha, o que está escrito ali eu conheço, é do meu pai, é a letra do meu pai. Você é filho de Deus,
você conhece a letra do seu pai. O que está escrito ali, ó rei, é que pesado tu fostes numa balança, mas foste achado em falta. Dividiu-se o teu reino, você perdeu o reino, e desde já você está cortado, você não é mais nada. Cuidado para Deus não mandar um desse na tua vida. Seja humilde, busque ao Senhor, busque as coisas que são de cima, exalte ao Senhor, e não exalte a si mesmo, porque a exaltação é da carne, mas a carne é como um vento que passa e não volta mais. Pois é assim, nós temos muitas dessas histórias e desses sonhos na Bíblia, mas nós temos também visões, e as visões são mais interessantes. As visões são de gente crente. O profeta Elias, por exemplo, teve uma visão que ia ser arrebatado, e ele só obedeceu a ordem de Deus: desce para Betel, desce para o Jericó, desce para o Jordão, atravessa ali, e Deus ia na frente dele, abrindo o caminho para ele passar. E quando Eliseu chega para Elias e diz: eu não me peça para eu me afastar de você, porque eu não vou me afastar de você. Aonde tu fores eu irei também, e eu quero estar contigo. Porque o que você quer de mim? Eu quero uma porção dobrada do teu espírito. Se tu tiveres a visão, se tu for um homem de visão, se tu vires, quando eu estiver subindo, te será dado o que você está pedindo. Estão entendendo? E Eliseu ficou ali no pé do Elias. E na hora que o carro de fogo e cavalos de fogo separou os dois, porque estavam tão unidos que não conseguia se separar. E quando cavalos de fogo e carros de fogo separou os dois, Elias subiu no redemoinho, e Eliseu ficou vendo. Que visão gloriosa! Elias subindo e a capa dele caindo. Que visão maravilhosa! Eu posso imaginar. Elias foi e a capa dele ficou. E eu posso imaginar, se me permitem, aquela capa que caiu ali. Eliseu percebeu perfeitamente onde ela caiu. E até que Elias desapareceu, Eliseu estava vendo aquela visão gloriosa. Até que desapareceu. Mas quando ele volta a olhar para baixo, ele olha diretamente aonde a capa caiu. E ele pegou aquela capa. Esta é a capa do meu senhor Elias. Esta agora vai ser a minha capa. Primeira coisa que acontece. Tem muita gente que quer ter a capa do presidente. Não é? Tem muita gente que quer ter a capa daquele pregador que abalou o mundo inteiro. Não é? Muita gente quer ter a capa daquele que é presidente da convenção. Um dia eu ainda vou ter uma convenção e vou ser presidente. Deixa isso para lá, a capa não é tua. A capa é do Elias. Terás ela por pouco tempo. Mas enquanto tenho ela, vou aproveitar. Eliseu volta para seu caminho, pelo seu caminho. E quando chega perante o Jordão, estava cheio novamente. E ele percebeu. Tem gente que percebe as coisas boas. Tem gente que só vem na igreja para murmurar e perceber as coisas más. Ouvir coisas más. Aliás, que Deus converta aqueles
que disseram que eu estava numa UTI incomunicável, com um câncer terminável. Que Deus te perdoe e que você se curve perante Deus e lhe peça perdão. Graças a Deus, eu fiz o meu repouso por ordem médica e até porque eu precisava descansar um pouco mesmo. Falei isso para quem foi lá em casa. Porém, eu estou aqui, não tenho câncer, graças a Deus, coisa nenhuma. Vou muito mais longe do que você está pensando, se a graça de Deus estiver comigo. E a capa do Elias estava na mão do Eliseu. E ele percebeu o lado bom das coisas. Quando eles foram, Elias tirou a capa e bateu com a capa nas águas do rio. E quando bateu, as águas se abriram. E Eliseu agora volta e faz a mesma coisa. Tem gente que não quer fazer a mesma coisa que o presidente. Tem gente que acha que pode fazer melhor. Tem gente que acha que é mais importante. Se fosse eu, faria assim, faria assim. Olha, vista a camisa de Elias, vista a capa de Elias, é bem melhor para você. E quando chegou na beira do Jordão, Elias fez a mesma coisa. Mas ele não perguntou aonde está Elias, porque ele teve visão. Ele não teve sonho, era uma visão, que Elias subiu até entrar na glória. E agora, ele queria saber não aonde está Elias, quero saber aonde está o Deus de Elias, o Deus que abre o rio, o Deus que abre o mar, o Deus que abre caminho. Ele diz: aonde está o Deus de Elias? E bateu nas águas, e as águas se abriram. Oh, glória a Deus! Isso é que é visão. Isso é que é visão verdadeira. Então é melhor ter visão do que ter sonhos. Entenderam? Digo amém. Então dá um aperto na mão desse camarada que está do seu lado. Olhe nos olhos dele, para ele nunca mais esquecer. É melhor ter visão do que ter sonhos. A visão de que Elias foi para o céu era tão firme, que quando Jesus estava peregrinando na terra, ele conta que esteve no monte da transfiguração, e 2 seres desceram do céu. Quem eram os 2? Moisés e Elias. Porque Elias está no céu. O que Elias está fazendo lá no céu, pastor Osmar? Está esperando a igreja. O que Moisés está fazendo lá? Está esperando a igreja. O que Pedro, João e Tiago estão fazendo lá? Estão esperando a igreja. E se a mãe de Jesus pergunta: meu filho, o que estamos esperando? E ele diz: estou esperando a minha noiva. Na hora que ela subir, então nos juntaremos e faremos as bodas do Cordeiro. Amém? Glória a Deus. Que visão maravilhosa. Peça para Deus: Senhor, me dá visão. Eu quero enxergar as coisas. Eu quero ver o que pode acontecer. E Deus vai se manifestar. Faça isto porque é bom. Faça isto porque vai dar certo. Não faça isto porque não vai dar certo. Eu não sei se está aqui um irmão, se ele tiver, ele vai me perdoar. Teve um irmão que chegou no gabinete para mim um dia, disse: pastor, Deus está me mandando para o Nordeste. Já vendi a minha casa, já vendi tudo, estou indo embora para o Nordeste. Com esse dinheiro que eu tenho, eu vou abrir um comércio lá e vou ganhar muito dinheiro. Porque o que eu tenho aqui, eu sou pobre, mas lá eu sou rico. Eu digo: meu irmão, não faça isso. O pessoal do Nordeste está vindo para cá,
para trabalhar em São Paulo, no Rio de Janeiro, porque lá você pode ter um bom comércio surtido, mas não tem ninguém para comprar, e quem compra quer botar na caderneta, quer comprar fiado, e depois não paga, e você vai acabar sofrendo. Ele disse: não, pastor, eu vou, porque o Senhor está me mandando. Ore, meu irmão, e veja se é Deus que está mandando. E ele foi embora, levou a carta de mudança. Com 5, 6 meses depois, ele estava de volta. Disse: pastor, perdi tudo que levei. Voltei com uma mão atrás e outra na frente, para recomeçar tudo de novo. A visão não era de Deus. Cuidado quando você toma um passo. Tenha certeza, é Deus que está me orientando. É Deus que está falando. Se é o Deus de Elias, Ele vai fazer milagres, muito mais que fez com Elias. E nós podemos ver outras visões muito maravilhosas, como aquela de Pedro. Essa visão de Pedro é interessante, porque ele viu um vaso. Tem muita gente aí que diz que ele viu um lençol. Não. Ele viu um vaso como um lençol, semelhante a um lençol, cheio de animais, répteis, etc, etc. E uma voz que lhe dizia: mata e come. Não, eu nunca comi coisa imunda, como é que vou comer agora? Pois é, para vocês, é o que Deus estava querendo dizer a Pedro. Os gentios são imundos, são animais, mas eles são meus filhos, basta eles se converterem. E como resultado, Deus manda Pedro na casa de Cornélio, e toda a família de Cornélio foi salva. E naquela mesma noite, todos se batizaram. Está escrito, não está? Não está escrito? Não, não se batizaram. Eles foram fazer 2 anos de cursinho primeiro. Um cursinho para saber o que é batismo. Um cursinho para saber o que é ser crente. Não tem nada de cursinho, meu irmão. Quem crer e for batizado, será salvo. O resto não é contigo, é com Ele. E foram salvos e batizados. E a igreja dos gentios começou, segundo o Novo Testamento, em regra geral, com a família de Cornélio. Eu gosto mais das visões de João. João teve visão lá no Apocalipse. Eu não vou comentá-las porque não há mais tempo. Mas lá no Apocalipse, naquela visão, quando alguém pergunta para João: o que você viu lá na ilha de Patmos? Eu vi, quando subi ao céu, um homem vestido todo de branco, com vestes resplandecentes. Seus cabelos eram brancos como a branca lã, brilhava. Seus olhos eram como chamas de fogo. E vi que os seus pés, porque nota, ele começa pelos cabelos, mas ele foi se humilhando perante a visão, e ele começa a baixar o seu olhar, e ele termina olhando os pés, que significa dizer que ele se humilhou. E os seus pés como latão reluzentes. E quando eu fui olhando, eu vi que do seu lado estava escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Eu caí como morto, mas ele botou a mão e disse: não temas, eu sou aquele que vive. Fui morto, mas vivo para sempre. Procure Deus te dar visão das coisas que são úteis para o teu ministério,
para teu casamento, para a tua casa, para a tua vida, seja ela de ordem material ou espiritual, que tudo esteja dentro da direção e da visão que Deus tem para te dar. Visão, digam comigo, visão é melhor do que sonho. Agora, cuidado com as visões. Tem visão que engana o vidente, ouviu? O camarada está dentro de casa e de noite ele sonha, parece que está vendo a sua noiva lá na frente do portão, esperando ele para ir com ele para o serviço, porque ele morava vizinho e ele tinha carro, e ela não tinha, então ela ia com ele para o trabalho, e ela ficou ali, e ele ficou ali em casa se aprontando, e na certeza de que o sonho, a visão era de Deus. E ele diz: eu vou chegar ali, ela vai estar me esperando e nós vamos, que a hora está chegando. Mas quando ele tira o carro, que chega no portão, não era ela, era a empregada da casa dela, a empregadinha da casa, que limpava a casa, que ajudava nas coisas lá, que estava lá no portão. Disse: eu vim aqui para lhe dizer que ela mandou dizer que hoje ela não vai trabalhar, mas eu estou esperando ela aqui, tinha certeza que ela ia estar aqui me esperando, mas ela manda dizer que pode ir, porque hoje ela não vai, ela não está em condições de ir hoje. E ele saiu, acelerou o carro e disse: Deus mostra as coisas, mas o diabo está sempre se atravessando no meu caminho. Às vezes é o diabo que está se atravessando, e às vezes é você que está acreditando naquilo que não foi Deus quem deu. Se foi Deus quem deu, pode acreditar. Se a visão for de Deus, dá certo. Amém? Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Você precisa muitas vezes, irmão, pedir para Deus te dar visão, viu? Até o pastor. Está aí os irmãos aí do gabinete, da diretoria, que provam o que eu vou dizer. Nós temos aí mais uns 10 ou 20 que estão pedindo mudança nas congregações, não é isso? E eu disse: olha, vamos orar primeiro. Eu não tenho pastores guardados nas gavetas. Vamos orar para Deus indicar quem deve ir para lá e para onde esta pessoa pode ir, ou deva ir, ou possa ir. E tem irmão que não entende. Quando ele diz assim, vamos orar, é porque está empurrando com a barriga. Não, meu irmão, eu sou barrigudo, mas não tão barrigudo assim. Não empurro nada com a barriga, não. Eu quero que Deus dirija a igreja, porque quando Ele dirige, tudo dá certo. Amém? Peça a visão de Deus. Peça a visão de Deus. Ô Senhor, fala comigo, me dá um sonho. Não. Senhor, fala comigo. Me dá uma visão para que eu possa ver qual é a tua vontade. Amém? Amém? Aleluia. Eu sei que tem um campo de coisas para falar de visão, mas eu paro por aqui, pedindo a Deus que a igreja em Sorocaba tenha a visão de Deus, do reino de Deus, das coisas de Deus, do que Deus tem para nos dar. As bênçãos são muito maior do que aquilo que o inimigo tem para oferecer. Não importa para mim, meu irmão, não importa para mim se São Paulo ganhou, se Corinthians ganhou, se Palmeiras ganhou. Me importa saber qual é o crente que ganhou e vai ser arrebatado. Qual é o crente que tem vitória,
para registrar no livro de Deus. Isso é que é importante. Gente que se preocupa com as coisas desta vida. Peça a visão de Deus. Peça a Deus abrir os teus olhos. Pastor J.P. Colenda, tio daquele lá de Pindamonhangaba, João Lemos Colenda, ou João Colenda Lemos. J.P. Colenda, irmão José de Oliveira, que escrevia lições bíblicas, morreu e foi para a eternidade. Ele recebe um telefonema lá em Florianópolis, onde ele morava, em Coqueiros, quer dizer, do lado do continente de Florianópolis, que o irmão João de Oliveira morreu. Imediatamente ele embarcou dentro do carro e tocou para Pinda. E quando chegou lá, estavam velando o corpo do irmão José de Oliveira. Isso existe até gravado. E ele gravou o seu testemunho. E ele dobrou o joelho ao lado da cama do irmão José de Oliveira e começou a orar. E Deus mostrou para ele que houve uma festa ali no céu, porque o príncipe José de Oliveira estava acabando de chegar. Uma festa linda. E ele orou dizendo: Pai, aqui quem fala é o teu filho Colenda. Se tu podes me ouvir, manda o João de Oliveira de volta, para ele acabar de criar os filhos dele e terminar a obra que ele estava fazendo aqui na terra. Depois, no tempo certo, tu o levarás. Irmão João Paulo Colenda, J.P. Colenda, ainda não terminara de falar, irmão João de Oliveira abriu os olhos, levou as mãos para um lado, botou em cima do ombro dele e disse: estou aqui, pastor Colenda. Se a visão é de Deus, ninguém será decepcionado. Deus cumpre aquilo que é seu propósito, que é sua vontade. Amém? E o que Deus quer nesses últimos tempos, pastor? Qual é a visão da palavra para os últimos tempos? Que haja um despertamento na igreja, que a igreja passe pelo despertamento espiritual, para que o fogo se acenda, para que os vasos se encham de azeite, senão a maioria vai ficar. Mas Deus não tem prazer na morte de ninguém. Deus quer que todos estejam preparados para subir no arrebatamento. Amém? É melhor a visão do que o sonho. Amém? Que a maravilhosa graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande, maravilhoso e sublime amor de Deus, a mais doce e íntima comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém? A paz do Senhor e boa noite a todos. Olá, a paz do Senhor. Baixe agora o aplicativo para smartphone oficial da AD Sorocaba. Aqui você lê mensagens e notícias, fica por dentro dos eventos e pode enviar o seu pedido de oração. E já tem o link para acessar nossas redes sociais e assistir os cultos ao vivo. E muito mais. Baixe já, é gratuito, é AD Sorocaba. Unidos, somos mais fortes.